Damos início a mais um programa da Anatomia do Poder, que há 12 anos vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, acadêmico, universitário, através daqueles que detêm o poder, daqueles que têm influência no país. E hoje eu tenho um privilégio enorme. Tenho uma grande amiga que é noiva de um outro grande amigo, deputado Lucas Bove, mas é o maior sucesso em nível de Instagram que eu conheço no Brasil. É a professora Cíntia Chagas. Eu a denomino de a deusa do vernáculo, porque ela ensina o brasileiro a utilizar o idioma adequadamente. E tem 4.047.000 seguidores no Instagram, o que é um sucesso absoluto. E é exatamente ela que eu trouxe para o programa, para que os senhores conheçam o sucesso dessa extraordinária comunicadora, e que é aquilo que é mais importante hoje, numa época em que o vernáculo, o idioma, tem sido tão maltratado, principalmente através do tratamento eletrônico, de internet, com linguagens sincopadas, né, que temos alguém que procura mostrar ao brasileiro como se adequar à utilização, e principalmente no nosso campo, no campo do direito, ensinando realmente aos advogados utilizarem corretamente, adequadamente as expressões. Minha queridíssima Cíntia Chagas, conte para os nossos telespectadores como é que começou esta iniciativa e a razão do sucesso e o que você apresenta para os que o seguem, sabendo perfeitamente de que o Brasil hoje, mais do que nunca, e no campo do direito principalmente, a necessidade de voltarmos ao tempo em que se falava e se cuidava bem do nosso idioma. Um português que dizia ser o Gabrielac, a última flor do laço, que nós façamos que volte a ser aquela flor do laço tão bem cuidada por Olavo Bilac. A palavra é sua, Cíntia. Muito obrigada. Realmente, inculta e bela, não é verdade? A nossa língua portuguesa. É uma honra estar aqui, doutor Ives. Eu, eu fico eu fico sem graça, porque eu estou diante de um dos maiores nomes do país, no que se refere, aliás, o maior nome do país, no que se refere à advocacia. Então, sei que a minha missão aqui hoje é uma missão um tanto quanto importante, que gera em mim uma certa ansiedade. Então, caso eu me perca na minha fala aqui, por favor, sejam benevolentes comigo. Sobre o sucesso, eu comecei no Instagram em janeiro de 2015. Eu sou formada em letras pela UFMG, e durante os 4 anos da minha faculdade, eu trabalhei. Eu brinco que ou se é um trabalhador que estuda ou um estudante que trabalha. Eu era uma trabalhadora que estudava. Eu trabalhei com pré-vestibulandos, em diversos pré-vestibulares, e até que eu resolvi abrir o meu pré-vestibular, cujo foco era treinar redações, treinar alunos que iriam tentar o Enem, e eram alunos majoritariamente de medicina, do curso de medicina. No prazo de 2 anos, aliás, eu fui demitida 10 vezes, eu preciso contar isso, porque isso me deu muita força. Eu trabalhei em 13 lugares, entre pré-vestibulares, cursos preparatórios para concursos públicos e uma escola. Dos 13 lugares, 10 me demitiram, um quebrou, e um era meu, ou seja, doutor Ives, apenas um lugar não me demitiu nesta vida. Um. E o que houve? Eu percebi que o meu jeito de dar aula era um tanto quanto diferente, inusitado, e eu percebi que eu não queria ser funcionária, eu queria ser dona. Então, eu abri o meu pré-vestibular. Comecei com 3 alunos. Em 2 anos, eu tinha uma lista de espera já em Belo Horizonte, onde eu morava, de 2 anos. Até que
eu olhei para aquilo, Belo Horizonte é uma cidade pequena, eu não tinha vontade de expandir fisicamente, eu não queria ter várias unidades, eu não queria ter o trabalho de contratar professores, eu não queria ser administradora de um cursinho, eu queria ser artista, eu queria me mostrar, eu queria aparecer, eu não nego isso, eu gosto muito dos holofotes, muito mesmo. Eu sou muito aparecida. E eu, na época, falava-se muito do Instagram. Quase ninguém usava. E eu pensei, bem, vamos apostar nessa nova ferramenta. E quando eu comecei, em janeiro de 2015, eu contratei um câmera e disse a ele: Olha, eu estou te contratando porque eu vou ficar famosa neste ano. Uhum. E eu sei que eu vou ao Danilo Gentili. Na época havia o Jô Soares e o Danilo, eram os de maior sucesso. E o Ibope do Danilo era mais alto, era maior do que o do Jô Soares. E esse câmera falou comigo, mas professora, quando será a sua entrevista no Danilo? Já conversou com a produção? Eu falei, não, eu conversei com Deus. Tá tudo acertado. Vai ser ainda neste ano. Ele, mas professora, você só tem 1.000 seguidores. Você acabou de criar o seu Instagram. Não faz o menor sentido. Eu falei, faz. Quanto que você vai me cobrar? Tanto. Eu falei, então é isso. Eu quero 2 vídeos. Minto, eu quero 4 vídeos por mês. Não, 2 por semana, eram 8. Eu quero 2 vídeos por semana, somando 8 por mês. E quero também 5 imagens com as regras de português. E nesse momento eu parei de falar para o público de pré-vestibulandos. Eu comecei a falar com o público geral. E o rapaz aceitou, cobrou o preço dele e eu comecei a gravar para o Instagram. E na minha, eu até hoje não sei, doutor Ives, se trata mais de uma arrogância, de uma prepotência da minha parte, ou de uma ilusão e de uma ingenuidade. Até hoje eu não sei, porque eu tinha uma certeza de que eu iria ao Danilo Gentili ainda naquele ano, mesmo tendo só 1.000 seguidores, e ninguém me tirava essa certeza. E eu comecei, doutor Ives, a dialogar com o Danilo Gentili. Na verdade, não era um diálogo, era um monólogo, porque eu não o conhecia. Então, eu acordava, eu ia tomar o meu banho, o meu café, aí eu ficava assim: Danilo, há uma menina em Belo Horizonte, ela é muito esforçada, ela criou uma personagem no Instagram. Porque o que que eu fiz? Eu não sei se o senhor se lembra da Ruth e da Raquel, interpretadas eram gêmeas, interpretadas pela Glória Pires. Uhum. Antigamente, para duplicar a imagem, gravava-se tudo de um lado e depois tudo de outro lado. E eu me lembrei de ter visto essa novela Mulheres de Areia quando eu era criança. Eu falei, já sei, eu vou fazer como fizeram naquela novela. Então, eu gravava. Na época, o feed do Instagram tinha 15 segundos e não existiam stories ainda. Então, eu tinha 15 segundos. E eu gravava de um lado, a imagem que aparecia era minha, vestida de adolescente, de criança. Eu era uma menina que corrigia todo mundo, uma menina politicamente incorreta. E do outro lado também era eu, vestida de mãe da menina, de amigo, de namorado, de colega. E aí era basicamente o seguinte: a mãe falava, no caso eu, o nome dela era Duda. Duda, vá à padaria comprar 200 gramas de mussarela. Aí a Duda falava, ai mãe, deixa de ser burra, ou é 200, 200, 200. E acabava o vídeo aí. Com um quê de humor, bastante caricato, e na minha ingenuidade ou arrogância, eu acreditei que um belo dia o Danilo Gentili veria esse vídeo, ocasionalmente, acharia-me brilhante e me convidaria para ir ao programa dele. Bem, isso começou em janeiro de 2015. Os meses foram passando e nada de o Danilo me chamar, é óbvio, até que eu tive a ideia de contratar finalmente uma assessoria de imprensa, porque eu achava que ia ser tudo muito natural. Contratei a tal assessoria de imprensa daqui de São Paulo e eles falaram: olha, você é só uma professora, sua ideia é boa, mas é difícil e tal.
E eu tanto insisti, tanto insisti, tanto insisti, que o que que houve? Eu fazia um aulão chamado Aulão na Balada. O que que era? Eu tinha, na época, 150, 200 alunos no meu pré-vestibular. Eu juntava esses alunos todos em alguma boate, uma boate sertaneja, uma boate de música eletrônica, e eu fechava o lugar. Obviamente, não havia bebida alcoólica, mas havia tudo que existe em uma casa noturna. Hostess, pulseirinha, camarote e tal. E eu falei com essa moça, eu falei, vamos então conseguir algo na mídia para o aulão na balada. O Enem é no fim do ano, até o Enem a gente precisa conseguir, porque se o Danilo vir o aulão na balada, ele vai achar inusitado e talvez ele me convide, já que você está achando que a minha personagem não é boa o suficiente. O que houve? Fiz o aulão na balada, faltando 12, 15 dias para o Enem. E isso pensando que eu comecei em janeiro, nós estamos já no fim de outubro. E nada de ela conseguir nenhuma cobertura. Até que, faltando uma semana para o Enem, no domingo, o Enem era no outro fim de semana, meu telefone toca à noite e eu atendo. Boa noite e tal, professora que é do Jornal Nacional. A gente queria saber se a senhora vai dar o aulão na balada, como a senhora sempre faz. E eu havia acabado de fazer o aulão. E aí, o que que eu fiz? Eu menti. Eu falei, claro que vou. Vou. E ela foi me fazendo perguntas. Que dia? Quinta-feira. Onde? Em tal lugar. Vai ser beneficente? Claro, sempre beneficente. E aí ela falou: então tá bom. Na quinta-feira, a gente do Jornal Nacional liga para confirmar se a gente vai. Aí eu falei: não, não é possível. Aí ela, por quê? A Record. Ela, Record? Eu falei: exatamente, a Record também quer cobrir o aulão, o que era uma mentira, porque a Record não entrou em contato comigo. Ô, Aí ela, aí ela disse: não, então vamos fazer o seguinte: até quarta-feira a gente confirma. Tá. Cíntia, só vamos Ah, agora para os nossos comerciais. Você vai continuar a partir tá. deste ponto. Meus caros telespectadores, vamos agora para os comerciais e voltaremos daqui 3 minutos a conversar novamente com a professora Cíntia. Damos continuidade ao programa com essa entrevista deliciosa com a minha querida amiga Cíntia Chagas. E ela estava contando como é que conseguiu esse sucesso. Ele estava falando como é que foi o primeiro encontro com o Danilo. Isso. Enfim, o que houve? A Globo compareceu a esse aulão. O aulão, na época, foi muito engraçado, porque os meus alunos haviam comparecido ao aulão verdadeiro, aquele era o aulão fictício, para que a Globo pudesse cobrir. E eu tinha uma lista de espera do ano seguinte, então eu criei um grupo de WhatsApp e falei: ó, só quem comparecer ao aulão poderá se matricular. E as mães me ligando e tal, e eu falei, não, vai ser assim. De fato, vieram mais ou menos 100, 120 alunos, e o aulão saiu, não no Jornal Nacional, mas no Jornal da Globo, na mesma noite. Na época, quem era o âncora era William Vac. E no dia seguinte, para minha surpresa, eu fui à capa do G1, professora da aula em balada em boate, balada, não sei, para revisar o Enem. E aí, finalmente, o Danilo me chamou, eu fui ao Danilo, eles me ligaram na segunda-feira, e depois que eu fui ao programa do Danilo, que foi a minha grande aparição nacional, o meu Instagram e a minha vida profissional começou a deslanchar do ponto de vista midiático. E aí eu passei a ser convidada para diversos programas de TV, o programa Pânico, já fui lá 15 vezes, é, já saí aí eu comecei a sair na Veja, na Isto É, no jornal O Globo, lancei 2 livros, os dois foram os mais vendidos, um pela Veja, entrou na lista, outro pela Amazon, e a continuidade desse sucesso, se deu no Instagram.
Hoje o meu Instagram tem, conforme o senhor falou, mais de 4 milhões de seguidores. Eu tenho ganhado aproximadamente 20 mil seguidores por dia. Tenho aproximadamente 350, 400 mil visualizações por story. E, e eu entendo que isso vem de três fatores. O primeiro, que é o inusitado. As minhas respostas costumam ser bastante inusitadas. O segundo é que se trata de um Instagram útil, de fato. Há conteúdo ali. E o terceiro é a disciplina. Chova ou faça sol, o meu Instagram está lá, eu apareço, eu sou muito correta com ele, estou aqui todos os dias. Então, eu vejo o Instagram como um escritório mesmo, é o meu escritório. E a partir dele, eu atraio pessoas que me contratam para palestras diversas. Eu atendo desde a OAB, fiz cursos online para a OAB. Agora no dia, aliás, não pode falar dia, né? Que a gente não sabe que dia vai ao ar. No fim de fevereiro, eu estarei na OAB do Mato Grosso, já estive na do Rio Grande do Sul palestrando, na de Minas 2 vezes, e os meus clientes de palestra vão desde a OAB, passando pela TOTUS Engenharia, até jantares de mulheres que querem falar de empreendedorismo e tal. E eu vendo cursos online, um curso de gramática, um para adultos, um curso de oratória, e lá eu ensino desde a argumentação de técnicas de Schopenhauer, de argumentação, até gesticulação, modo de lidar com a plateia e tudo. E vou lançar agora, em março, um curso sobre como ganhar seguidores e dinheiro na internet. Que coisa admirável, Cíntia, que coisa brilhante. É algo realmente que causa uma impressão muito grande em todas as pessoas, porque utilizando o idioma e a maneira de ir ensinando, na verdade, você é uma educadora. Você, enfim, a sua vida é uma vida de educadora. E como educadora, um sucesso extraordinário, batendo todos aqueles que são artistas, que utilizam todas as espécies de meios para tentar atrair um público, você o faz através da educação, através do idioma, através desses programas. Isso é realmente extraordinário. Mas é interessante, você, quando falou dos programas de televisão, das palestras, você dá palestras online ou você prefere ir pessoalmente? Eu vou ser onde eu vou a Mato Grosso, vou a Porto Alegre, etc. Você acha que o contato pessoal, um contato, enfim, que tem maior, enfim, tem uma ênfase maior, um contato maior e, portanto, consegue melhor resultado do que através do online. Uma impressão Sim. minha. Com certeza. E aí eu vejo duas vantagens. A vantagem para quem palestra e a vantagem para a plateia. Conforme eu falei no início da nossa entrevista, que já me parece muito curta para o tanto que teríamos para conversar, eu me vejo como uma artista. Ainda que eu seja uma educadora, a minha grande paixão é o palco. Tanto é que eu escolhi ser professora por causa dos palcos. Eu gosto muito de brincar com o idioma, de brincar com o ensino. Eu gosto de fazer com que as pessoas riam. O riso, para mim, é algo divino. Então, ir até o lugar, para mim, é sempre melhor, porque quando eu vou a um local para palestrar, o meu coração se enche de alegria. Nada, absolutamente nada na vida me dá mais prazer do que estar diante de uma plateia. Nada, nada, nada. Não é dinheiro, nada. É o maior prazer da minha vida. E para quem assiste, o aproveitamento é muito maior, porque as pessoas podem Claro. fazer perguntas, há a possibilidade de um diálogo. Você sabe, eu sinto uma confidência, já que estamos num programa, mas uma confidência para o Brasil. Eu tenho um irmão que gosta do palco, e eu vou ao palco
conforme aquela peça do Molière, de Médicis Maugrey Man, apesar de mim mesmo. Eu vou para as tentações orais, para a palestra com maior tranquilidade e sinto à vontade, mas não é, digamos, onde eu me sinto melhor. Eu gosto mais da reflexão. Então, nós somos o caçula, o João Carlos, eu sou o mais velho, nós somos quatro irmãos, mas somos exatamente dois opostos, embora os dois tenham um palco permanente, porque a verdade é que em sustentações, aulas, palestras, etc., eu sou sempre estou presente. Mas ultimamente eu tenho feito mais online, o Cíntia, até por força da minha idade, você esteve lá em casa almoçando as minhas dificuldades de andar. E eu, online, me dá tranquilidade, porque eu fico em casa, dou a palestra, depois continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Agora, o João Carlos, não. João Carlos gosta, aliás, como regente, como artista, ele precisa disso. E você tem tudo, porque, além de ser uma educadora extraordinária, uma professora, é uma moça muito bonita. Isso também tem um fator que auxilia muito, entende? Minha mulher dizia, às vezes, quando nós assistimos filmes, ela me chamava de Kiko. Kiko, eu gosto de filmes românticos em que os atores são bonitos. E é verdade, um filme romântico com dois artistas bonitos é muito mais agradável do que um filme com aqueles artistas que têm que fazer um esforço para aceitar como artista de cinema. E você tem essa vantagem. Nós temos mais 3 minutos, Cíntia, e agora uma pergunta que você vê se é o caso de responder ou não. Como educadora, você sente mais como educadora ou como artista, já que você utiliza a educação como uma forma de arte? Como é que você se sente melhor? Você disse agora que gosta como educadora ou como artista. Eu vou ter de dizer que eu não conseguiria fazer o artístico pelo artístico. Já tive oportunidade de ter um programa em uma grande emissora, só que seria um programa local, mas em uma grande emissora lá em Belo Horizonte, em que eu falaria do dia a dia da dona de casa, em que eu falaria, por exemplo, vamos ver agora a dona Olinda, que tem 27 gatos em casa. Esse é um tipo de entretenimento que não me atrai, porque ele não edifica, ele não modifica, ele não constrói. Então, eu tenho medo de falar que a minha porção artista é mais pulsante, mas eu não faria isso, jamais. Por outro lado, a minha porção educadora não se adaptou a 10 locais. Eu fui demitida 10 vezes, porque eu não queria me portar do modo como, na visão dessas pessoas, uma educadora se portaria. Logo, é a primeira vez em que eu não tenho uma resposta para uma pergunta, porque depende das variáveis. Eu talvez seja meio a meio. Minha querida Cíntia, a verdade é que você é única. É uma educadora e uma artista, é uma educadora artista, uma artista educadora, uma prova inequívoca, é extraordinário. Estamos encerrando o programa. Estou lhe mandando esse livro, que é um diário que eu fiz para minha caçula, a Regina, que tem 6 filhos, e quando ela tinha 22 anos, eu escrevi um poema por dia para ela, e agora, quando ela fez 52, eu publiquei o livro e dei de presente. Então, vou lhe mandar, como eu faço todo o programa, mando um livro para os nossos telespectadores. Quero lhe agradecer muitíssimo. Quero que você mande um grande abraço ao nosso Lucas Bove, ao seu namorado e meus telespectadores. Eu os espero novamente no próximo domingo.